Sejam muito bem-vindos, meus caros, e vocês devem estar lembrados de um vídeo que eu postei há 2 dias em que Viktor Orbán estava na sua missão de paz, apelidada assim pelo próprio, em que ele tinha ido à Rússia e à China e neste momento estava nos Estados Unidos para tentar que houvesse negociações de forma que houvesse um cessar-de-fogo na Ucrânia. E, portanto, Viktor Orbán neste momento está a ser criticado furiosamente pela União Europeia porque, aparentemente, a missão de paz não agrada muito à União Europeia. O que a União Europeia queria verdadeiramente era enviar carne para canhão para a Ucrânia. Portanto, para aqueles que acreditavam que a União Europeia queria verdadeiramente paz, têm aqui a prova de que a União Europeia é uma organização completamente sanguinária e está-se a borrifar para a paz. E, portanto, venho então mostrar-vos esta notícia que eu acho que é importante, porque a União Europeia neste momento está mais preocupada em apelidar Viktor Orbán de putinista do que propriamente em ver o fundo da missão que ele está a fazer, e eu acho que é importante, porque, no meu entender, a melhor solução para todas as guerras é eventualmente termos a paz. E, portanto, se não querem conduzir isto a uma terceira guerra mundial e envolver-se diretamente com o envio de tropas, como sugeriu, por exemplo, Emmanuel Macron, eu acho que era a melhor ideia procurarmos uma solução de paz. Viktor Orbán está a tentar, é criticado pela União Europeia. Isto diz tudo o que vocês precisam de saber. Venho então mostrar-vos esta notícia e vamos ver aqui. Temos: legisladores ameaçam boicotar a presidência húngara da União Europeia por causa da missão de paz de Viktor Orbán. Os Estados-membros enviam funcionários de nível inferior para a primeira reunião, nenhum delegado da Comissão. E portanto temos: o primeiro-ministro húngaro Orbán deixou os legisladores da União Europeia furiosos de raiva depois da sua missão de paz no exterior, que incluiu reuniões com líderes mundiais do outro lado do conflito ucraniano, em Moscovo e em Pequim. Apesar de Viktor Orbán repetidamente tranquilizar todos e dizer que o seu objetivo é meramente impedir que haja uma escalada no conflito de ambos os lados e não se envolver em negociações em nome dos outros 26 líderes da União Europeia, muitos em Bruxelas estão-se a esforçar para encontrar maneiras de encurtar ou pelo menos boicotar a presidência húngara do Conselho Europeu. Portanto, eu acho muita piada. Eu gostava pelo menos que os homens que estão preparados para boicotar a presidência de Viktor Orbán, ainda que temporária ou rotativa de certa forma, na União Europeia, eu gostava que estes artistas viessem em público dizer: bom, nós estamos a tentar boicotar o líder da Hungria porque se calhar também não queremos assim paz. Nós até gostamos do que se está a passar na Ucrânia com a Rússia e, portanto, o que o Viktor Orbán está a fazer é mau para os nossos interesses e, portanto, não temos interesse nenhum. Na quinta-feira, 11 de julho, a Conferência de Presidentes do Parlamento Europeu, composta pela Presidente do Parlamento, Roberta Metsola, e pelos Presidentes dos grupos políticos, teria discutido maneiras de neutralizar Orbán e a presidência húngara, que deve organizar a agenda política da União Europeia para os próximos 6 meses, embora restem poucas opções legais agora que ela já está em andamento. Graças a Deus. O que Viktor Orbán, eu já tinha dito isso naquele vídeo que eu mencionei logo no início, eu já tinha dito isto. O que Viktor Orbán está neste momento a fazer era o que o presidente Joe Biden, que ainda ontem trocou o nome Zelensky por Putin, devia ter andado a fazer nos últimos 3 anos. O homem que no dia de ontem disse que Zelensky, o líder da Ucrânia, era Putin, devia ter andado a procurar formas de diplomacia e, portanto, tentar a paz. Foi o que ele não tentou. Ele não tentou porque, primeiro, ele não é capaz e depois parece não estar na agenda da União Europeia uma situação de paz. Parece mesmo que querem a guerra. Eu não estou a dizer que querem. Muito honestamente, eu não tenho provas para dizer isso. Mas que parece mesmo que vocês querem a guerra. De acordo com fontes falando com a Euroactive, a opção mais branda que os legisladores estão a considerar é boicotar os eventos organizados pela presidência nos próximos meses. Alguns deles, no entanto, estão a pressionar para examinar maneiras de acabar com isso prematuramente e, em vez disso, trazer a presidência polonesa, que deve assumir em janeiro. Claro que, com o anterior governo da Polónia, já não queriam a presidência polonesa. Curioso. Dá para perceber exatamente que a União Europeia tem a sua ideologia bem estabelecida e que não há qualquer tipo de possibilidade de discussão dentro daquilo que são os globalistas progressistas. As presidências anteriores da Bélgica e da Espanha já sugeriam a ideia de retirar o mandato da Hungria, acionando o procedimento do artigo 7 contra o país devido às supostas deficiências do Estado de Direito, mas a maioria dos legisladores evitou a chamada opção nuclear com medo de criar um precedente perigoso, e muito poucos estão convencidos de que isso ainda pode ser possível agora. E, portanto, neste momento, obviamente que agora estão mais interessados no governo da Polónia do que estavam anteriormente, mas neste momento a União Europeia não quer só boicotar o mandato de Viktor Orbán, porque isso aparentemente legalmente já é praticamente impossível. Eles agora querem impedir os eventos planeados pela agenda do presidente porque não gostam muito das opiniões dele. É obviamente isto. Não me parece haver outra opção. Em Espanha tiveram um governo socialista. Portanto, começa-se a perceber objetivamente que a União Europeia tem uma ideologia pré-estabelecida. Isso não deveria ser assim.
A União Europeia, enquanto instituição, deveria ser imparcial. Não deveria estar a impedir Viktor Orbán de fazer aquilo que todos os europeus querem. Eu pergunto, haja por aí, eu até já vi comentários em francês nos meus vídeos e, portanto, sejam brasileiros, sejam franceses, sejam belgas, seja o que for, qualquer subscritor que entenda português que me responda à pergunta que eu vou fazer desde já nos comentários. Alguém está interessado em guerra? Algum de vós recusaria uma situação de paz entre a Rússia e a Ucrânia? Algum de vocês quer uma guerra entre o Ocidente e a Rússia com a China? Vocês querem mesmo isso? Eu acho que não. E, portanto, se o povo quer e o Ocidente é democrático, se o povo quer, meus caros, deixem Viktor Orbán trabalhar numa situação de paz. Muitos dizem, bom, mas Viktor Orbán é amigo de Putin e é putinista e o que for. Viktor Orbán ser putinista quer dizer, equiparar a Hungria com a Rússia não tem muita lógica e todos nós percebemos isso do ponto de vista das leis, da prática dos líderes e, portanto, não faz sentido. Dizer que Viktor Orbán é próximo a Putin, bom, se isso é mesmo verdade, enviem o homem para Moscovo para negociar com Putin. Qual é que é a dúvida? Meus caros, nós queremos mesmo ter um inimigo daquela dimensão? As relações podem ser completamente artificiais, eu não digo que não. Pode haver aqui uma artificialidade tal que se calhar nem se querem ver em reuniões. Tudo bem, mas mantenham as relações estáveis com a Rússia, com a China, etc. E, portanto, temos aqui um vizinho que é, de certa forma, a Rússia, não é? Depois de adicionarmos vários países ali para a zona de leste, temos um vizinho, que é um grande vizinho, um vizinho com muito peso e com uma vasta dimensão territorial. E, portanto, se temos esse vizinho, para termos uma convivência saudável, vamos criar relações minimamente saudáveis, artificiais ou não, com Putin. E, portanto, se Viktor Orbán tem mais facilidade em falar com Putin, deixem o homem ir a Moscovo. Não boicotem a agenda do homem, deixem-no ir. Ele que fale, ele que trate disso. Ele que fale com o Xi Jinping em Pequim, ele que vá a Moscovo falar com Putin e que vá aos Estados Unidos falar com o Trump, que junte os três, que junte os quatro, que falem os quatro. Porque eu acho que era nessa direção que a União Europeia deveria estar a trabalhar e não deveriam andar preocupados com o envio de tropas para a Ucrânia, como estava Emmanuel Macron, que andava a fazer essas sugestões, mas aí a União Europeia já não estava chateada. A União Europeia preocupou-se mesmo foi com a possibilidade do Rassemblement Nacional ter uma maioria e fazer gastos e ir contra as políticas migratórias. Quando Emmanuel Macron sugeriu o escalar da guerra através do envio de tropas para a Ucrânia, a União Europeia já não estava preocupada. Eu acho que isto depende mesmo da ideologia de quem o diz. Depende efetivamente. E a União Europeia é ideológica, está mais do que claro, são progressistas, são globalistas e, portanto, neste momento a União Europeia só aceita aquilo que é igual, não aceita o contraditório. E Viktor Orbán é contraditório face à União Europeia. Eu cada vez tenho mais respeito pelo líder da Hungria. Dizerem que ele é putinista ou não, eu não vejo provas práticas disso. Se ele tem relações melhores do que Macron com Putin, se o Viktor Orbán é mais próximo de Putin do que o Macron é com Putin, meus caros, deixem-no ir negociar. Não sei qual é que é a dúvida, ele até se está a propor a isto, da minha parte é isto, eu até estive para falar das gafes de Joe Biden em direto, são sinceramente graves, mas eu não vou falar sobre esse assunto porque não há muito a dizer. Ele trocou basicamente o nome de Zelensky por Putin e, portanto, sinceramente, para todos aqueles que estão favoráveis à vitória de Trump, o Joe Biden ter dito que vai continuar com a sua candidatura era a melhor notícia que nós todos podíamos ter. Da minha parte é isto, meus caros, quero-vos agradecer por terem estado desse lado, deixem o gosto neste vídeo se ainda não deixaram, estamos a chegar aos 2.500 subscritores entretanto também, portanto subscrevam também o canal, tem as minhas redes sociais e o MBWay na descrição para o caso de quererem fazer alguma doação e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.